Graça e a paz a todos, queridos. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós sabemos, irmãos, que nós procuramos sempre estar aprendendo e conhecendo cada vez mais através das leituras bíblicas e dos livros que nós vamos adquirindo, com a finalidade de, primeiramente, edificar a nossa própria vida e também comunicar esse conhecimento aprendido a outras pessoas para que todos cresçam juntos. Então, não há sentido de aprender se a finalidade não for repassar esse aprendizado. E como é que nós, como cristãos, repassamos o aprendizado? Através da pregação, seja com a nossa própria experiência de vida, seja através do discipulado, através do estudo em uma escola bíblica dominical, pregando na igreja. Essa é a nossa finalidade e o nosso chamado. O Senhor Jesus Cristo nos chamou e disse: ide por todo mundo e fazei discípulo. Dito isto, eu quero falar que dentro da teologia prática ou da praxis cristã, nós temos algumas matérias que preparam a pessoa para esta finalidade. Uma das matérias importantes na área da teologia pastoral é a homilética. E o que é a homilética? A homilética é a arte de falar em público. A homilética ela é de suma importância, porque ela vai nos ensinar como nós devemos nos apresentar, como nós devemos cuidar da nossa imagem, como nós devemos nos vestir, como nós devemos ter o zelo na leitura, na compreensão do texto bíblico e como nós devemos também transmiti-lo através de um estudo profundo e da preparação de um bom esboço, de um bom sermão bíblico. A homilética tem a ver com isso. E eu gostaria de indicar para vocês alguns livros que trata desta matéria. Bom, todos nós conhecemos o Hernandes Dias Lopes e nós somos fã do Hernandes, da forma como ele fala com uma clareza, com uma profundidade, com simplicidade. Então, Hernandes Dias Lopes tem este livro. Este livro, Pregação Expositiva de Hernandes Dias Lopes, ele vai aqui passar algumas técnicas de como é que nós devemos transmitir uma pregação expositiva. E ele vai dizer que é muito simples uma pregação expositiva. A pregação expositiva trata de ler o texto, de interpretar o texto, apresentar o texto e aplicar as lições extraídas do texto. Então é uma mensagem muito simples. Também existe um outro livro, e este aqui eu gostaria de indicar, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Também é um homem muito grande, foi um grande pastor, pregador, e eu me arrisco aqui a dizer que foi um dos grandes, um dos maiores pregadores do século XX ali na Inglaterra, especificamente no púlpito da igreja de Westminster. Dr. Martyn Lloyd-Jones é um pregador altamente expositivo. Ele pregava de uma tal maneira que quando nós lemos seus sermões, nós entendemos perfeitamente o que ele queria transmitir. E toda essa técnica ele vai dizer aqui no seu livro Pregação e Pregadores. Então, Dr. Martyn Lloyd-Jones faleceu no ano de 1981, mas nos deixou aí um legado muito grande. Bom, falando de alguns autores mais antigos, quem é que nunca leu alguma obra de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon impactou milhões de pessoas e continua a impactar nos dias de hoje. Charles Spurgeon pregava de uma maneira muito clara, simples, usando anedotas, ilustrações.
muitas ilustrações. Ele transmitia uma doutrina bíblica das mais complexas através de simples ilustrações do dia a dia, assim como Jesus fazia também nos tempos bíblicos. Jesus tomava muitas ilustrações da natureza para poder ensinar o valor ou ensinar a profundidade de alguma doutrina, daquilo que queria transmitir para os seus discípulos. Então, Charles Haddon Spurgeon tem 3 obras e Lições aos Meus Alunos, volume 1, volume 2 e volume 3. Estas 3 obras de Charles Haddon Spurgeon, eu já li elas, mas não tenho elas aqui agora, nos ensina a fazer uma mensagem objetiva, clara e profunda. É um dos maiores pregadores. É considerado como o príncipe dos pregadores. Bom, e também, irmãos, se você vai ou pretende exercer o pastorado ou um ministério na igreja, eu gostaria de apresentar a você este livro aqui, O Pastor Aprovado, de Richard Baxter, da editora Pes. Este puritano aqui, um puritano, ele traz lições extremamente práticas de como o pastor aprovado deve se comportar diante de suas ovelhas. O próprio título do livro é bem sugestivo: O Pastor Aprovado. Este livro aqui você não vai encontrar ele, isso aqui é uma relíquia. E eu encontrei num acervo, chama Lições de Retórica Sagrada, Pregações ao Alcance de Todos. O autor é Herculano, foi professor ali no Seminário Presbiteriano de Campinas. Aqui é um livro pequeno, extremamente prático. Ele vai ensinar de forma simples o que é a homilética e os principais sermões, o sermão topical, o sermão narrativo e o sermão expositivo. E o mais, como fazê-los através de um bom texto bíblico. Herculano Gouveia Júnior foi um grande mestre ali no Seminário Presbiteriano de Campinas. Este livreto faz parte de lições que ele lecionava ali no Seminário Presbiteriano, lições na área da homilética. E é um livro, olha, se você achar no acervo, você compre, é muito bom. E por fim, irmãos, se você quer aprofundar mesmo na arte e no ofício da pregação, eu acredito que este livro é um clássico, né? Ele é um livro aí que vai trazer a nós aqui a experiência de muitos pregadores, e são pregadores de peso. Andon Robson e Greg Larson, A Arte e o Ofício da Pregação. São quase 200 artigos relacionados aí à pregação. Como falar, como se comportar, qual tipo de sermão, as introduções, os temas, os tópicos. Vai falar aqui sobre transição do sermão, vai falar sobre os tipos de sermões, vai falar sobre a estrutura, a gramática, vai falar sobre a contextualidade, tudo o que você imaginar sobre pregação bíblica. Esses 200 artigos aqui tem exemplos, tem indicações e tem tudo. Então, é pela editora Shed, A Arte e o Ofício da Pregação. É um livro extraordinário que nos ensina aí a como preparar sermões. E aqui ele vai falar desde o pregador, desde a forma da interpretação, até aqui os sermões e como se comportar diante da plateia ou num púlpito, e aí por diante. São muitas lições, é um tesouro imenso, são só pessoas aqui de peso mesmo. Aqui tem John Stott, aqui tem muitos pregadores que impactaram aí a
a vida das pessoas. E, por fim, eu quero falar aqui sobre quando se fala a respeito de estudo bíblico, quando se fala a respeito de pregação, nós temos que dar uma atenção especial para a área da hermenêutica, para que a gente não fique ali em cima de um púlpito divagando sobre assuntos diversos e distraindo as pessoas com conteúdo que muitas vezes não vai edificá-las por falta de preparo, por falta de interpretação, por falta da técnica. Então, a hermenêutica, esse livro aqui é da editora Vida, de Henry, hermenêutica avançada. Então, aqui são princípios e processos de interpretação bíblica. Então, os estudiosos da Bíblia precisam se aprofundar na área da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico. A hermenêutica vai tratar de diversos princípios para uma boa interpretação. Por exemplo, a Escritura interpreta as Escrituras. Um princípio da hermenêutica. Um outro princípio, você não pode retirar um texto de seu contexto, porque senão você vai, como diz nas escolas de teologia, vai formar aí um mero pretexto, uma desculpa. Então você tem que, ao falar de um texto, você precisa considerar todo o contexto para entender o que estava por trás daquilo tudo e comunicar uma mensagem mais fiel possível. E não venha retirar aí algum ensinamento que vai prejudicar a vida das pessoas. Então é aquele princípio do Hernandes: ler, expor e aplicar ali as lições tiradas do texto sagrado. Então, a Escritura interpreta a Escritura. Não se pode tirar um texto de seu contexto. Você tem que também considerar todo o contexto da narrativa. Às vezes um capítulo, às vezes até mesmo o livro inteiro para poder compreender um versículo. E quando você pegar um texto muito difícil, você precisa percorrer outros textos que dê suporte e apoio, a fim de você ter uma compreensão adequada daquele texto ali. Para finalizar aqui, nós começamos falando sobre a comunicação do pregador. Falamos também da importância do conhecimento do pregador para que ele possa comunicar. Também nós falamos do medo que apavora os pregadores, não só os pregadores, mas muitas pessoas que detêm o conhecimento, mas que se intimida diante da plateia. Você deve ir pregar com medo mesmo, confiar em Deus, confiar que o Espírito Santo trabalha em nossos corações e que Ele nos fará lembrar de tudo que nós temos aprendido através da palavra de Deus. Então, conhecer, pregar, comunicar aquilo que tem aprendido, buscar técnicas de aperfeiçoamento, e aí eu falei a respeito da homilética e falei também da hermenêutica, para que você seja um bom comunicador da palavra de Deus, um comunicador o mais fiel possível, né? Um bom comunicador é um comunicador fiel. Então eu quero deixar aqui esses livros, este vídeo, para você que está começando, para você que está na jornada. Não se intimide. Se você receber aí o convite para lecionar, para pregar, prepare a mensagem, seja o mais fiel possível, vá com confiança em Deus e transmita aquilo que Deus colocou no seu coração. Invista em você, compra livros, leia os livros. Se possível, tenha um caderno de anotação, anote tudo que você for aprendendo. Eu tenho aqui alguns cadernos de anotações. Um exemplo, este caderno aqui, eu até coloquei fé, é um caderno onde eu tenho anotações diversas sobre a doutrina bíblica da redenção. Eu já terminei esse caderno. Todas as obras que eu já li, referências bíblicas que eu vou utilizar futuramente, está neste caderno, como outros cadernos que eu tenho de anotações, para que a gente possa, então, fazer aí, ter uma fonte de conhecimento, ter uma fonte onde nós podemos buscar ali os subsídios necessários na hora em que nós formos ali, então, requisitados
para transmitir a palavra. Lê o livro, faça resenha, guarde ali no Word, no bloquinho ali, coloque as notas, coloque ali todas as notas mais importantes de um livro, o nome do autor, o livro, a página, a editora. Futuramente você pode usar isso aí até para fazer um artigo, quem sabe um livro aí por diante. Então, se você está começando, crie este hábito e assim vai facilitar não só a sua memorização, mas também o seu conhecimento prático e vai te ajudar muito, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like se você chegou até aqui e assim eu agradeço pela sua preciosa atenção. Um abraço e até ao próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe toda a sua família.